Evangelho de Mateus, segundo capítulo, terceiro vídeo e último, né? De Mateus 2, ok? Vamos lá. Vamos fazer os... Deixa eu ver, são 1, 2, 3 versículos. São do 21º ao 23º, que é o último de Mateus 2, ok? Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Vamos fazer aqui rapidinho. Esses 3 versículos eu vou falar um pouquinho a respeito da verdade e do engano que é o sistema religioso de hoje. Igualmente era no tempo de Jesus, ok? Vamos lá. 21º versículo de Mateus 2, ok? Começa assim. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para a região da Galileia. 23º agora já. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ok? Por isso que é Jesus de Nazaré, né? Cidade de Nazaré. Eu estava aparecendo aqui nos feeds aqui meu, pessoas, né? Apareceu uma pessoa aqui que faz conteúdo que é ateia, né? Uma mulher ateia. E ela falava sobre, não vou citar o nome aqui, de uma pessoa que foi bem famosa, que foi condenada, né? Por pedô, né? Sabe o que eu tô falando, né? E essa pessoa diz que apareceu com Bíblia e tal, tá? Falando de Deus. E ela cita também um outro que se autodenomina pastor, né? Que não existe, já falei. E ela compara os dois, né? Fala que é a mesma coisa, a mesma situação, que estão tentando se esconder, né, na Bíblia para evitar condenação e tal e tal, né? Eu posso dizer, como eles falam, né, tem lugar de fala, não tenho medo de condenação nenhuma, né? Eu acredito que aquele que se esconde atrás dos ensinamentos de Jesus, né, de Cristo, né, para evitar uma condenação sobre algo que fez, aqui, né, Deus está vendo. Eu não preciso provar nada para ninguém, essa pessoa também não. Se ela está fazendo com esse intuito, com essa, né, dessa maneira, para se esconder, Deus está vendo, Deus sabe disso, né? Então, ela só está se enganando, ela não está enganando ninguém, né? Não está enganando ninguém. Porque aquele que é convencido, por isso que é a diferença entre aqueles que vão para sistema religioso, para um templo de pedra, que não deveria existir, como eu já falei aqui, e ficam enganando, uns tirando a lã das ovelhas, se autodenominando pastor, bispo, apóstolo, que não existe mais, né? E aqueles que estão lá como ovelhas, não os que estão sendo enganados, tem os que estão sendo enganados que já vão, se conhecer a verdade, vão pular fora. Mas aqueles que estão lá sabendo do que estão lá, estão se escondendo, estão lá para evitar condenação, Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Nada escapa do seu conhecimento. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então não vai adiantar nada, né? Então nem devemos nos preocupar com isso. Se vier condenação a por Cristo, né? Por conhecer a verdade, levar a verdade, se é convencido pelo Espírito Santo, não está nem aí. Porque a vida para essa pessoa não é essa vida aqui que interessa.
essa vida física. É a vida eterna, né? A vida eterna com Deus. Então, eu achei um absurdo, assim, sabe? A pessoa, ela tem esse julgamento, né? É errado, claro, se for, mas como é que você vai conhecer a pessoa? Você vai saber se a pessoa está fazendo isso com esse intuito? Você não tem como saber. Você não é adivinho, e se for adivinho é do diabo, né? Então, se você está julgando uma pessoa, dizendo que ela está fazendo isso para se esconder de uma possível condenação ou coisa parecida, Deus o sabe. Então, isso é algo assim complicado. Que existe, existe. Né? O engano. Se você está no sistema religioso, por exemplo, você está sendo enganado. Se você não está ali sabendo que está ali e você não está se autodenominando pastor, você está no meio daquelas pessoas que vão lá para levar dinheiro, você está sendo enganado. Né? E se esse vídeo chegou para você, ou outro desta forma, como eu estou falando aqui, e você não despertar, lendo a palavra, né, acordar e entender que Deus não precisa de ajuda, e que você não deve dízimo nenhum a ninguém, pois o dízimo nada mais era do que alimentos para os levitas, dado apenas pelos filhos de Abraão. Isso já acabou faz, muitos e muitas centenas de anos, milhares de anos. Então, isso é um engano, né? Se alguém nunca falou isso para você, ou se já falou e você não acreditou, também há aqueles que não irão acreditar. Deus segue o entendimento e daí fica no engano e vai morrer no engano, né? Infelizmente. Então, o que cabe a nós, que somos convencidos pelo Espírito Santo? Levar a verdade. Paulo falou, ai de mim que não leve o genuíno evangelho, não leve a verdade. Né? Então, o que a gente faz? A gente é convencido pelo Espírito Santo, recebe isso de graça, né? Gratuito, graça de Deus. E o que nós devemos a Deus apenas? Levar a verdade, e não dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, quem precisa são nós. O homem inventou o dinheiro. Deus não inventou dinheiro. Né? O dinheiro é apenas uma moeda de troca. Né? Então, as pessoas que amam o dinheiro, como está na palavra, elas estão condenadas. Elas fazem qualquer coisa pelo dinheiro. Inclusive, tirar a lã das ovelhas. Né? Tirar o dinheiro do órfão e da viúva, que eles falam que está na palavra. Então, não acreditem em lobos que estão em templos religiosos. Eles estão ali para comer o seu dinheiro, tirar a lã das ovelhas. Jesus falou sobre isso várias vezes. Lobos. Né? E as pessoas que estão ali para se esconder de futura condenação, ou de alguma condenação, ou de algum julgamento, né? Deus sabe. Então, eu não vou julgar. Não vou julgar porque eu não sei, eu não conheço, não sou onipotente, não sou onipresente, onisciente. Mas há quem ache que é. Então fica aí uma dica para você. Você quer conhecer a verdade? Saia do sistema religioso, coma o pão da vida, que é os ensinamentos de Jesus, leia e peça em oração no teu quarto, fecha a porta, e em silêncio, em secreto com o Pai, que está em secreto, pede a Ele que o Espírito Santo que está dentro de você, não acredite, olha só essa frase, não acredite em ninguém que te diga que Deus está em outro lugar que não seja dentro de você. Então olha só, peça em secreto a Deus que o Espírito Santo que está dentro de você te convença daquilo que, não aquilo que eu estou falando, aquilo que está na palavra, não apenas aquilo que eu estou falando, pois eu estou tirando da palavra de Deus, ok? Da palavra aqui, dos ensinamentos de Jesus. Jesus foi assim, cirúrgico nas palavras, né? E as frases e os ensinamentos. Então, coma esse pão da vida e seja convencido pelo Espírito Santo, né? E não por alguém que se autodenomina pastor, padre, né? E aí por diante. Mestre. Não chame ninguém, Jesus falou isso. Não chame ninguém de mestre, de pai nessa terra. Só há um pai que está nos céus. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus. Logo eu volto com Mateus 3, né? Terceiro capítulo de Mateus. Ok? Fiquem com Deus.